E é sobre este e outros assuntos que eu converso agora com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que está aqui comigo. Boa tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo, a reunião terminou sem uma definição? Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte para conversarmos com a direção do partido, mas também com outras pessoas importantes do nosso partido, como os deputados estaduais, deputado Tomba, deputada Márcia, os vereadores, os 3 vereadores na Câmara Municipal de Natal, e outras lideranças sociais do partido. Queremos a opinião de todos para, na próxima segunda-feira, adotarmos a decisão sobre a composição da nova direção do partido. Então, o senhor acha que na próxima segunda já tem essa definição realmente? Seguramente nós teremos que definir, porque estamos às portas de uma eleição municipal, há uma ansiedade dos candidatos no interior do Estado e também na capital dos vereadores sobre uma definição do partido, e essa definição sairá, sem dúvida nenhuma, na segunda-feira. Agora, quais foram os critérios para a escolha do nome de Rafael Mota pelo partido? Veja, nós do PSB temos sido muito procurados, não só por parlamentares federais, mas estaduais, muitos prefeitos, inclusive prefeitos de capital que aderiram ao nosso partido, senadores. E no caso do Rafael Mota, do deputado Rafael Mota, fomos nós que convidamos o deputado para que ele aderisse ao PSB. Naquele momento em que ele decidiu filiar-se, que havia uma reunião do Diretório Nacional, nós estávamos com a governadora internada. Como temos um grande respeito por ela, fizemos a filiação e eu disse: governadora, trate da sua saúde, que é o mais importante nesse momento, e após a sua recuperação nós voltaremos a conversar e discutirmos o papel que vai exercer o deputado Rafael Mota no âmbito do PSB. Ele é um jovem parlamentar, é muito bem-vindo, e nós, como ele, 3 outros parlamentares também aderiram ao nosso partido no final do ano passado, e agora estamos num quadro em que eu acho que o partido ganha com a entrada dele, e a nossa tentativa é a unificação do partido. Vamos falar um pouquinho sobre eleições municipais. Quais são os planos do PSB para essas eleições? O Partido Socialista Brasileiro, diferentemente do que a imprensa divulgou após a tragédia que nos tirou o nosso querido Eduardo Campos, que divulgou que o partido pararia de crescer e que seria dividido. Nós nem estamos divididos e nem paramos de crescer. Mas o senhor então o senhor acha que não houve esse enfraquecimento depois da morte de Eduardo Campos? Não. Todos nós tivemos uma perda que é uma perda irreparável, não há dúvida nenhuma, mas o partido continuou crescendo. Portanto, nós tínhamos 33 deputados hoje, federais, hoje temos 36. Nós tivemos mais adesão de uma senadora da República, que é a senadora Luciavânia de Goiás. Nós temos a adesão de um prefeito de capital, que é Palmas. Nós temos a adesão de uma série de prefeitos em cidades importantes do interior paulista e de outros estados. Nós temos uma perspectiva muito promissora para as eleições municipais de 2016. Nós estamos com mais de 1.500 candidatos a prefeitos nas capitais, em todo o país, e sendo 15 candidaturas competitivas a prefeitos de capitais. Mas a busca por esse crescimento, ela se intensificou depois da morte de Eduardo Campos? Sim, naturalmente, porque nós tínhamos uma liderança nacional já constituída, e na medida que nós perdemos essa liderança, nós temos a necessidade de uma ação coletiva da direção partidária, uma ação coletiva, para que todos se empenhem por substituir esse líder que nós perdemos. E, felizmente, temos sido bem-sucedidos nesse intento, fazendo reformulação no partido por várias partes, em vários estados, mas também trazendo novos parlamentares, novos candidatos, para que possamos ter um quadro. Eu acredito que o PSB é um partido em crescimento, que eu poderia afirmar hoje que nenhum grande partido tem um quadro de candidatura das capitais, que é a nossa prioridade, as capitais e as cidades polos, exatamente. E cidades polo. Nós temos capitais e temos cidades como Campinas, que nós temos o prefeito. Nós colocamos Campinas no mesmo patamar de uma capital. Nós temos Jaú, nós temos Itupeva, nós temos candidato forte em Guarulhos, nós temos candidato forte em cidades muito grandes. E temos 4 prefeitos de capitais, além dos 36 deputados federais, 7 senadores, que também estão nesse esforço para fortalecer a nossa legenda, até porque estamos diante de um quadro de crise muito profunda nacional, e é necessário que uma legenda histórica, que tem um papel significativo na vida política republicana do país, possa se fortalecer para aparecer amanhã como uma opção
para o eleitorado brasileiro, para tirar o país da crise a que foi jogado pelo atual governo. Agora, as eleições de 2018 já começam a ser pensadas e arquitetadas já pelo partido, principalmente nos estados do sudeste do país. Claro, nós temos uma prioridade também de crescer em todo o país, mas nós temos um foco que são as capitais, cidades polos. Sim. E também o eixo Rio, São Paulo e Minas. Porque aí o senhor mesmo disse que é impossível se pensar em eleição sem não pensar em São Paulo, né? Claro, não tenha dúvidas. Aí São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro compreendem quase 60% do eleitorado nacional. Sim. Então não há partido que pense nacionalmente sem pensar que tem um projeto nesse eixo Rio, São Paulo e Minas. Mas também o PSB tem, nessas 15 candidaturas fortes, ele terá candidato forte no Rio de Janeiro e terá candidato forte em Belo Horizonte. E o quadro de São Paulo ainda está indefinido, mas nós jogamos com a possibilidade de termos candidatura própria também na cidade de São Paulo. Agora, a possível saída de Vilma de Faria poderia impactar de alguma forma as eleições municipais já para esse ano? Veja, eu não conto muito com a ideia da saída. Nós temos um grande apreço pela governadora Vilma de Faria, ela tem uma história longa no PSB e eu não vejo nenhuma razão para que ela possa vir a sair do partido. Nós tivemos um grande respeito por ela, nós decidimos, eu disse ao Rafael e ao pai dele que não discutiria absolutamente nada enquanto não houvesse a recuperação dela. Inclusive, nem sequer a procurei depois que ela retornou a Natal, esperando que ela adotasse essa iniciativa, e ela o fez, para que nós pudéssemos conversar num quadro em que ela mesma avaliasse que está em condições de conversar. A conversa foi muito boa, eu espero que nós possamos chegar a um bom termo, mas temos diante de um quadro novo, que a direção nacional vai se posicionar e que eu espero que tenha mais uma vez a colaboração dela e de outras lideranças do PSB, que possam, como a ex-deputada Sandra Rosado, os deputados estaduais, os vereadores na capital e os prefeitos também. A todos nós fazemos um apelo para que tenham paciência, qualquer mudança que houver, se houver as mudanças, vai e deverá haver no sentido de uma composição que agregue também o deputado e outras lideranças que vão entrar no partido, que saibam os prefeitos, saibam os vereadores, que todos terão a legenda para disputar a sua reeleição ou a sua eleição e que outros candidatos, que hoje não são do PSB, virão também para se somar a esse conjunto já existente. Agora, em relação à janela partidária, presidente, o senhor acha que o PSB ganha ou perde parlamentares? Olha, nós estamos muito otimistas, tanto que eu orientei a nossa bancada no Senado Federal, mais recentemente, no final do ano, quando foi a pressa, a votar favorável à janela. Porque a pior coisa do mundo é você ter dentro de um partido alguém que esteja, digamos, espécie de camisa de força, né, que não pode sair. E nós não gostamos disso. Então, nós, mesmo sem janela, nós ganhamos 3 deputados federais no final do ano passado, temos a perspectiva de ganhar mais 4 ou 5 e podemos perder ali 1 ou 2 deputados federais. Então, a janela seguramente nos será bastante favorável. Para terminar, presidente, qual a posição do partido em relação ao possível impeachment da presidente Dilma Rousseff? Olha, esse tema do impeachment, como vocês todos sabem, é extremamente complexo. Por quê? O impeachment ele tem que nascer na rua e ir para o parlamento. Não nasce no parlamento para a rua, né, como está acontecendo. Então, e é preciso, para que se substitua um presidente da República, que haja um certo consenso de setores nacionais importantes, econômicos, sociais, políticos, né? Isso perdeu uma certa força. Eu acho que há todas as condições jurídicas para que haja o impeachment, mas o impeachment é essencialmente um processo político. Por isso que ele não é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é julgado por uma casa política que é o Senado da República. De modo que nós estamos nessa discussão. Achamos também que há um processo no Tribunal Superior Eleitoral que questiona as contas da campanha da presidente da República, que precisa ser julgado, e que eu imagino que esse processo, hoje, ganha mais importância do que propriamente a tese do impeachment. Ok, eu conversei aqui com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia, foi um prazer e a gente espera que até segunda-feira se tenha realmente uma definição. Agradeço a você, Margot, e a todos os ouvintes dessa importante emissora de televisão aqui de Natal. Obrigada.